A paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa EBD. Estamos falando sobre o Espírito Santo e eu quero te convidar a estudar conosco sobre esse tema tão importante. E o tema da nossa aula de hoje é a luta interior do crente. Vamos para o texto que está lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16 até o 26. Que diz assim, o título diz assim, as obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificarão a carne, com as suas paixões e as suas concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Esse é o nosso texto base. Paulo está escrevendo para as igrejas da Galácia, quando ele está nesse texto aqui de Gálatas 5. E todos nós reconhecemos o grande conflito que nós temos, que todo crente tem, né? Que é a nossa luta interna. E para que a gente possa entender, eu vou contar uma história para vocês. Existia um homem que ele tinha 2 cachorros, um preto e um branco. E todo sábado ele vinha para a cidade com os seus cachorros. E ele ensinou esses cachorros a lutarem entre si. E sempre um ganhava, sempre aquele que ele falava assim, não, o preto vai ganhar hoje, ganhava. No outro sábado, o branco vai ganhar, o branco ganhava. E os amigos deles ficaram tão intrigados com essa história e falavam assim, como é que você consegue, né? Como é que você sabe qual que vai ganhar? E ele falou assim, é simples. Quando eu quero que o branco ganhe, eu deixo o preto a semana toda com fome e só alimento o branco. Logicamente que aquele que está bem alimentado ganha a luta. E pensando nessa ideia, é que nós vamos entrar no texto, que existe o velho homem e o novo homem. Sobre cada indivíduo, aquele que se torna cristão, né? Nós deixamos o velho homem, a velha natureza, para ter o novo homem, o homem espiritual. Só que são 2 naturezas que coexistem dentro de cada cristão. E a nossa luta constante. Para que a gente possa entender essa luta, vamos ver lá em Romanos, capítulo 7, do versículo 21 ao 23. Olha como é que Paulo vai falar lá em Romanos. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Olha como é que Paulo fala sobre essa guerra que todo cristão fala. Uma guerra interna, onde nós não vemos visivelmente a carne e o espírito, mas nós vemos o seu resultado. A obra da carne é visível e os frutos do espírito são visíveis, né? E ele deixa bem claro, a guerra da mente e do seu
corpo. Não é que Paulo está dizendo que o espírito é bom e o corpo é mau, não é isso. O que Paulo está falando é essa guerra espiritual, onde a minha nova mentalidade como cristão busca as coisas que é de Deus, deseja as coisas que é de Deus, mas a minha carne, que é sujeita ao pecado, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, milita a favor dos desejos da carne. E é dentro disso que nós vamos trabalhar hoje, a luta do cristão. Vamos voltar lá em Provérbios para que a gente possa entender, que eu acho que é um texto primordial, apenas um versículo, mas que é bom para a gente entender. Provérbios capítulo 4, versículo 23, que vai dizer assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. É um versículo bem conhecido, mas eu queria que a gente aprofundasse mais um pouco para que a gente possa entender por que o texto está falando para você guardar o seu coração. Quando a gente fala sobre coração, normalmente a gente pensa nas emoções. Mas o que o texto está falando, normalmente ele fala sobre a mente, não só vontades e emoções, mas ele fala sobre a mente. Por que a mente vai nesse intuito de coração? Porque a mente, ela é o centro do pensamento de toda a razão do ser humano. E pensando nisso, como a mente, a gente vai imaginar a mente como um depósito, né? Logo, a gente entende que tudo que a gente deposita é a fonte de tudo que vai sair. Então, a nossa mente, o nosso coração, é a fonte de tudo que vai reger, que vai direcionar o nosso discurso, a nossa visão e a nossa conduta. Ou seja, tudo que está depositado aqui, tudo aquilo que está guardado aqui, que vai reger tudo que está, todo o resto do corpo. Por isso que em Provérbios fala, guarda o teu coração, guarda a sua mente, guarda os seus pensamentos, a sua razão. Vamos lá para Marcos agora. Marcos, capítulo 7, versículo 21. Olha o que vai dizer. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Olha que interessante. Nós temos a nossa mente como um depósito, mas também nós temos aquilo que contamina no homem, não é o que entra, é o que sai. Por conta do nosso velho homem, da nossa carne. Nós lemos lá no texto de Gálatas sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. E eu quero destacar 3 palavras desse texto que são as palavras-chave desse texto. Primeiro, Paulo se refere à carne. Por quê? Porque a carne é a nossa natureza hereditária. É a nossa condição caída. Lembra que eu falei? Está lá em Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um sequer que não tenha pecado. Nós somos pecadores, isso é um fato. Isso é uma verdade que não pode ser retirada. Amém? Segunda palavra-chave, ele fala sobre o Espírito. Que Espírito é esse que Paulo está falando? É o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos renova e é o Espírito Santo que nos regenera. E é através do Espírito Santo que nós temos uma nova natureza. É por causa do Espírito Santo. Amém? Terceira palavra-chave, está lá no primeiro versículo que a gente leu, no versículo 16, a parte A vai dizer assim: digo, porém, andai no Espírito. E a palavra que nós vamos separar aqui é andai. O que isso me indica? Indica que andai é algo que está contínuo.
não é pontual, é progressivo. Então, andar no Espírito não é só um dia, não é só um momento, é algo diário, todos os dias, né? Então, guardaram essas 3 palavras, carne, espírito e andar, né? Para que a gente possa entender. Nós entendemos que nós temos 2 naturezas. Precisamos lembrar que essas 2 naturezas, elas vivem em oposição. Não tem como elas andarem no mesmo rumo. Elas são, por natureza, opostas. E não há acordo entre eles. Vamos ler lá João, capítulo 3, versículo 6. Vai dizer assim, ó. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, não tem como eu misturar as 2 coisas, ou é carne ou é Espírito. Entendemos? Tá, entendemos essa parte. Agora vamos entender quais são as obras da carne. Vamos voltar lá. As obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice e glutonaria. Lembra que há umas aulas atrás a gente falou sobre a linha vertical e linha horizontal, onde a minha relação direta com Deus e a minha relação com os outros. Então, nós vamos dividir para que a gente possa entender essas obras da carne em 4 áreas. Primeira área, a área sexual, que vai ficar a prostituição, impureza e lascívia. Hoje nós vemos o ápice da satisfação sexual, onde o sexo está em primeiro lugar para ser satisfeito hoje. E isso nós vemos que é uma obra da carne. O que é a prostituição? O que é a impureza? O que é a lascívia? A prostituição nada é mais do que a troca de sexo por algo. Pode ser por coisas, por dinheiro, por posições. O que é a impureza? Tudo aquilo que é anormal. Tudo aquilo que está contra aquilo que foi deixado na Bíblia, né? Na palavra de Deus. O que é a lascívia? A lascívia, ela vai abranger a indecência, aquilo que é o excesso sexual. Isso está dentro desse campo, das obras da carne. Qual é a segunda área? A área da religião. Quais são as 2 obras da carne? Idolatria e feitiçaria. Nós sabemos que a idolatria é tudo aquilo que, quando eu deixo de dar a minha adoração a Deus e coloco a minha adoração em coisas, em pessoas e em situações. Nós temos a tendência a adorar coisas, posições, pessoas. E isso é idolatria, porque eu estou tirando aquilo que é do Senhor, né? Nós podemos adorar somente a Deus. E feitiçaria, tudo aquilo que é místico, tudo aquilo que é o ocultismo, bruxaria, que mais a gente pode falar? Tudo que abrange essa área, né, do ocultismo, a conversa com aquilo com os entes queridos que já morreu, tudo isso está dentro dessa obra da carne. Terceira área é a área social. Lembra que eu te falei sobre as 2 vertentes, vertical e horizontal? Nós vamos entrar nessa área aqui, ó, a área social, que vai falar sobre as obras da carne. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. Tudo isso envolve a relação pessoal. A parte aqui horizontal, a relação pessoal entre pessoas, entre irmãos. E tudo isso é obra da carne. Tudo isso intervém, atrapalha as nossas relações. E a quarta área que eu vou falar é a área física, que são as bebedices e glutonarias. E isso vai nos indicar o oposto daquilo que é o fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio.
Porque aquilo que eu sou dominado, eu sou servo. Se eu não consigo dominar a minha boca, dominar aquilo, as escolhas, as minhas emoções, logo eu sou servo daquilo, né? Entendemos quais são as obras da carne. Agora nós vamos entender quais são os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito são as atitudes piedosas que caracterizam a vida do cristão. O Espírito produz o fruto e eles são 9. Vamos ver que são o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Vocês conseguem ver que é o oposto de todas as obras da carne? O Espírito, ele tem 9 características e nós vamos dividir em 3 classes. A primeira é amor, alegria e paz. Lembra, mais uma vez, da nossa relação vertical com Deus? E essas 3 primeiras estão ligadas a essa relação entre nós e Deus, que é amor, alegria e paz. Refere-se à nossa atitude para com Deus. Segunda, longanimidade, benignidade e bondade está no aspecto entre nós, aqui ó, onde eu tenho que ser longânimo, benigno e bondoso entre os meus irmãos. Isso está no ambiente, né, pessoal. E fidelidade, mansidão e domínio próprio. O que é domínio próprio? Para a gente poder entender. O domínio próprio, às vezes as pessoas acham que é escolher, mas na verdade não é escolher. Domínio próprio é o quê? É dominar as suas próprias reações. Isso é domínio próprio. Porque lembra que nós temos 2 naturezas? Então, ela não está eliminada. Eu ainda continuo sentindo as questões da minha carne. Agora, o domínio próprio vai direcionar a minha reação. Quer ver um exemplo bom sobre o domínio próprio? Nós somos cristãos, mas se alguém pisar no seu pé, qual é a sua primeira reação? É uma coisa simples. Qual a primeira reação? O velho homem, qual é a primeira reação do velho homem? Não é caçar uma briga? Não é soltar palavras torpes? Mas a partir do momento que eu tenho o fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio, a minha reação vai ter que ser diferente. Aí eu repenso, porque a vontade veio, não veio do velho homem, mas o domínio próprio, ele vai reger a minha reação, né? Então, entendemos o que é as obras da carne e os frutos do Espírito. O trabalho do Espírito Santo nessa parte que nós estamos lendo é o quê? É nos tornar semelhantes a Cristo para a glória dele. Por isso que Paulo, ele vai fazer essa comparação, que eu achei bem interessante. Paulo fala que é obras da carne e frutos do Espírito. Quando Paulo fala sobre frutos do Espírito, nós automaticamente lembramos sobre o quê? Sobre plantas, né? Quando você vai plantar, você tem que pôr a semente, ela vai levar um tempo para ela crescer, para então ela gerar o fruto. Isso é um processo. Mas para que esse processo aconteça, é necessário um ambiente propício. Aí agora nós vamos entrar na parte como eu posso vencer as obras da carne e para que o Espírito Santo possa frutificar. E o ponto é esse que a gente está falando. É necessário, para que o Espírito Santo venha frutificar nas nossas vidas, é necessário um ambiente propício. Assim como a planta, é necessário um ambiente propício para que ela possa germinar, crescer e frutificar, né? Quem dá o fruto é o Espírito Santo. Agora, o ambiente, qual é a responsabilidade nossa nisso? É o ambiente, para que ele possa frutificar. E como é que eu vou frutificar? Como é que o Espírito Santo, qual é o ambiente necessário? Lembrando que nós estamos nessa ideia de planta, né? Além dela precisar desse processo, né? A gente também tem que cuidar, tem que arar a terra, tem que tirar as ervas daninhas. Se aparecer algum bicho, a gente tem que,
tirar. E Paulo, ele foi bem pontual e eu achei muito extraordinária essa comparação. Porque o ambiente propício para o Espírito Santo é o quê? Abundância de palavra, vida de oração, adoração, louvor, comunhão. Isso sim vai nos entrar lá no primeiro versículo, que é andar no Espírito. Não tem como frutificar no Espírito se o meu ambiente não está propício. Lembra da ideia, da historinha que a gente contou sobre os 2 cachorros? E é essa ideia, aquilo que eu alimento fica forte. Aquilo que eu dou, que eu deixo o ambiente propício, ele vai se alimentar. Sem abundância de palavras, sem vida de oração, tem como frutificar? Não. E Paulo vai falar lá em Gálatas capítulo 2, versículo 19, sobre crucificar a nossa carne. O que é crucificar a nossa carne? Lembra que eu falei que a gente, além do processo, a gente precisa arar a terra, precisa, se crescer uma erva daninha, tem que tirar, se aparecer algum bicho, tem que tirar. Isso é um processo de crucificar a nossa carne. E falando especificamente sobre a erva daninha, como atrapalhar, no sentido de atrapalhar o crescimento espiritual, o fruto do Espírito Santo, olha que interessante, fazendo uma comparação. A erva daninha, ela é oportunista. Ela compete pelos recursos, pelo domínio do ambiente. E é isso que a nossa carne faz. Ela é oportunista. E ela luta para dominar o ambiente. Por isso que nós temos essa grande luta dentro de nós. Ela não é vista a olho nu, mas nós vemos os seus frutos, né? As suas obras. E o que vai me fazer vencer? É o quê? É ambiente propício. É o quê? Terra boa. Se eu quero alimentar o Espírito, eu preciso o quê? Mais uma vez, de vida de oração, abundância de palavra, como a palavra é poderosa. E sem ela nada nós podemos fazer. É ela que nos direciona, é ela que nos ilumina através do Espírito Santo, ela que nos dá a direção correta. Porque muitas vezes, como Paulo disse, aquilo que muitas vezes eu quero, eu não faço. Muitas vezes essa luta, porque o fato de sermos cristãos não anula a nossa carne, mas ela pode ser colocada no lugarzinho dela. E é isso que Deus nos ensina, que o nosso espírito ele tem que estar forte. E Paulo está nos ensinando aqui, nessa palavra, que os frutos do Espírito são necessários na vida de todo cristão. Sem os frutos, isso quer dizer que a minha carne está sobressaindo. E lembrando que o domínio próprio, ele é o quê? O domínio das nossas reações. Eu costumo dizer que nós não somos supercrentes, nós não somos perfeitos, pelo contrário, nós reconhecemos que somos carentes da misericórdia de Deus e devemos permanecer nesse lugar para que o Espírito Santo possa trabalhar. Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês possam refletir nessa mensagem e até a próxima. Amém?